que é história? O conhecimento mais importante para compreender a si mesmo e a realidade presente é possivelmente o conhecimento da história. Isso pode parecer bastante contraintuitivo, mas tem muita razão em ser assim. Será nosso ponto de partida aqui, na perspectiva de meu trabalho como historiador. Presente, sou o professor Jackson, criador da série de cursos Histórias que Contam e do portal Presente Professor, onde a disponibilizo. Presente Professor é um portal de sites online de educação ubíqua para lifelong learners, transformando seu espaço em ambientes de aprendizagens, para acolher e consolidar aprendizagens de fato adequadas às pessoas do século XXI. Cada um de nós tem a sua própria história, uma história de vida pessoal que, de uma certa maneira, define quem somos. Em nossa infância ensinam nas escolas que o país tem uma história. Também os outros conhecimentos escolares têm a sua própria história. Mesmo em assuntos onde menos se espera, a palavra história é usada significando importância, grandeza, poder e autoridade. É como, por exemplo, nos esportes em que as equipes defendem seu passado de glórias. As pessoas têm histórias, o Brasil tem sua história, os conhecimentos têm história, até os clubes de futebol têm história. Isso tudo faz parte de algo com mais longa duração que chamamos de a história. Mas, afinal, o que é a história? Eu proponho uma maneira inteligente de aprender a história que também é muito eficiente para entender a si mesmo e compreender a realidade presente. É deste modo. Partimos do pressuposto, isto é, você deve acreditar na afirmação inicial de que a história é uma arte, mas também é uma ciência. Esse é o motivo pelo qual a história tem uma função especial dentro dos conhecimentos escolares, dos conhecimentos humanos em geral, por colocar as linguagens, a matemática e as ciências juntas numa mesma lógica. O que é história? História é arte. A história é uma arte literária milenar inventada na antiga Grécia. O escritor grego Heródoto é considerado o pai da história. Os gregos antigos acreditavam que o mundo estava cheio de seres sobrenaturais. Um grupo destes seres se tornou conhecido como as musas. Os gregos imaginavam que as musas fossem como fadas, gênios ou espíritos que inspiravam os artistas a criar suas obras de arte. A arte literária da história teve a sua própria musa inspiradora na Grécia Antiga. Clio, a musa da história, geralmente representada como a vemos aqui, revelando seus principais atributos mais excelentes. Ela é uma jovem pronta para anotar informações interessantes. A história, enquanto arte literária, se ocupou em fazer crônicas de reinados, relatos de batalhas e de campanhas militares, colocando seus líderes como os protagonistas dos enredos. A história literária se pretendia relatar fatos de modo verossímil, de modo a ser possível acreditar que o relatado verdadeiramente teria acontecido. Essa é uma característica importante que diferencia a história das demais artes literárias, o ideal de relatar de modo verossímil algo acontecido de fato. A história também tem sua própria história. Desde a sua origem e na maior parte de seu passado, a história foi uma arte literária. Isso ainda caracteriza no presente. Ela se desenvolveu dessa origem literária e, portanto, isso influencia muito o estado atual de seu conhecimento. O artista cria, inventa e fantasia para expressar-se de modo formidável e belo. Devemos supor com isso que, embora a história como arte literária apresente conteúdos verossímeis, é possível também duvidar de suas afirmações, questionando sobre quanto da história contada pelos historiadores antigos é mera criação, invenção e fantasia de um artista.
O que é história? História é ciência. Diante dessas dúvidas e questionamentos que se devem fazer com relação aos conteúdos da história literária, mais recentemente, no século XIX, a história busca ser ainda mais verossímil e se torna também uma ciência. E, por inspiração da filosofia iluminista, passa a valorizar o sucesso e as conquistas técnicas do pensamento racional e dos métodos científicos. A história desenvolveu métodos científicos próprios para gerar seus conteúdos, limitando as liberdades artísticas à expressão de conhecimentos comprováveis. Os métodos científicos são determinados métodos de pesquisa possíveis de serem reproduzidos toda vez que se queira confirmar sua comprovação. Geralmente, quando pensamos em ciências, imaginamos laboratórios cheios de frascos e equipamentos. Esta é uma imagem mental apropriada às ciências da natureza, a física, a química, a biologia. Seus métodos envolvem experiências com substâncias, tecidos e organismos possíveis de serem colocados em frascos e equipamentos de laboratório. Entretanto, a história não é uma ciência da natureza. A história é uma ciência humana. A realidade humana vai muito além da natureza humana. Vai além da biologia de seu corpo e de suas doenças. Vai além da química de seus alimentos e remédios. A realidade humana ultrapassa a física de seus movimentos pelos ambientes do planeta e do planeta pelo espaço sideral. Ela é complexa, é complicada, é cheia de dimensões e perspectivas. Partes importantes da realidade humana são impossíveis de serem colocadas em laboratórios ou frascos. Há até mesmo questões éticas significativas limitando as experiências científicas de laboratório com indivíduos e grupos de seres humanos. As ciências humanas desenvolveram métodos de identificar, medir, analisar e interpretar a realidade humana em dimensões que vão além do possível para as ciências da natureza. Os métodos próprios desenvolvidos pelas ciências humanas e os conteúdos que disto tudo resultou deram origem às ciências sociais, a economia, a política, o direito contemporâneos, que são conhecimentos aplicados que orientam a racionalidade da nossa existência social na urbanização e nas relações internacionais contemporâneas. Precisamos perceber nisto a importância do desenvolvimento dos métodos científicos próprios das ciências humanas e sociais aplicadas. São a origem de fundamentos legais, políticos e econômicos da atualidade. Entretanto, filósofos pioneiros das ciências humanas e sociais tiveram atuação política intensa no conturbado século XIX, pelo que sofrem, mesmo tanto tempo depois de terem vivido, dos preconceitos e descréditos contra a classe política, como no presente da realidade nacional. Estes filósofos pais da história científica padecem de preconceitos e descréditos independente de sua posição ideológica no espectro político. Confunde-se as ideologias de Karl Marx e Friedrich Engels à esquerda e do Auguste Comte à direita com os importantes métodos científicos pioneiros das ciências humanas e sociais que a sua geração de filósofos desenvolveu. A história científica desenvolveu métodos de pesquisa para construir seus conteúdos diferentes dos métodos das ciências da natureza, não podendo cortar ou partir todo o seu objeto de estudo em pedaços para colocá-los em frascos e fazer experiências. A história teve de desenvolver métodos próprios de interpretação dos vestígios que testemunham a realidade humana, conforme estes fossem produzidos ao longo da própria experiência humana vivida.
As ciências humanas são ciências de tipo interpretativas, pois têm métodos capazes de interpretar os vestígios da realidade. O cientista, em seu trabalho, identifica problemas e testa hipóteses, que são respostas provisórias para verificar quais são as possíveis soluções. Geralmente, o trabalho do cientista de ciências humanas se dá consultando arquivos e acervos repletos de livros e maços de documentos, cujo texto e séries esses cientistas têm de analisar e interpretar. Mais outra vez, a história se vê envolvida com os livros. Mais do que como literatura, a realização textual de um conhecimento, aqui também como contentor de dados e objeto de estudo. Sabemos o que é, mas o que faz? Mas afinal, o que a história estuda? Qual outra realidade humana existe além da natureza humana? O que a ciência da história pesquisa? Quais são essas partes importantes da realidade humana que são impossíveis de serem colocadas em laboratórios ou frascos? Qual é o objeto de estudo da história? Estas e outras questões, cada vez mais aprofundadas, vamos formular e responder ao longo de nosso aprendizado.